Olá! Fique à vontade, sejam bem-vindos. Pega o seu lugar aí, vamos conversar, vamos papear um pouquinho. Quero falar sobre um versículo muito conhecido, muito recitado, muito declarado, e devemos declarar sim, devemos memorizá-lo, devemos aprendê-lo e precisamos praticá-lo todos os dias. E eu quero ler para você Jeremias 29, o versículo 11, que diz assim: os planos do Senhor. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O pensamento que ele tem sobre mim e sobre você não foi escrito diretamente para nós. Foi escrito para um povo e para um propósito específico. Mas conhecendo a totalidade do nosso Deus, a forma que ele age, da maneira que ele faz, quem ele é, a natureza dele, o que ele quer para os filhos, sabemos que esse versículo cabe perfeitamente a nós. E sabemos também que tudo isso que foi dito aqui, dentro de um contexto que eu vou trazer para vocês, cabe sim a mim e a você e a todos nós. E eu vou ler de novo o versículo. Olha o pensamento de Deus. Às vezes a gente tem pensamentos tão negativos sobre nós mesmos, sobre quem somos. Deus me fez, eu não sei se eu já contei aqui, mudar o meu pensamento. Eu tinha um pensamento negativo. Então eu tive que doutrinar a minha mente a passar a ter pensamentos positivos e a ser otimista, não pessimista. E isso mudou muito. Não só a minha vida, a minha forma de ver, de enxergar, mas de declarar sobre a vida do outro, porque a palavra tem poder de ensinar, de poder falar, não, vai dar certo sim, creia, confia. E é sobre entender se Deus pensa assim ao meu respeito, por que eu vou pensar o contrário? Se ele é o próprio Deus. E a palavra diz, porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vamos entender o contexto? Quando o Senhor ele usa o profeta Jeremias para levar essa palavra para o povo exilado, o povo que estava fora vamos botar aí da sua nação, do seu estado, da sua vida, tinha sido levado cativo, preso, por um reinado injusto, por um reinado que iria causar danos para eles imenso. O Senhor ele libera essa palavra. Mas vamos ver um contexto. Quem permitiu o povo ir para o exílio? Foi o próprio Deus. Aí, talvez você pense, se Deus tem esses pensamentos, por que ele deixou o povo ir? Ele deixou o povo ir porque o povo já tinha sido avisado. Não era a vontade de Deus, não era o querer dele, mas foi a escolha do povo. Mas mesmo quando nós escolhemos errado, o Senhor ele ainda tem pensamentos bons sobre nós. Ele ainda que nos permite passar pelo processo da correção, ele tem pensamentos bons sobre mim e sobre você. Esse povo que foi exilado, quando você lê, e eu te convido a ler, eu te convido a pegar sua Bíblia e fazer, sabe, uma leitura, escrever, sabe, fazer um bom devocional em Deuteronômio, capítulo 28. Ali o Senhor ele vai dizendo para aquele povo de Israel, aquele povo que ele separou, que ele tinha tirado do Egito, que tinha passado pela escola do deserto para entrar em Canaã, que se eles fossem obedientes, totalmente obedientes aos mandamentos, aos ensinos de Deus, se eles colocassem tudo que Deus tinha dado para Moisés, eles seriam muito bem-sucedidos, eles seriam guardados, protegidos, os inimigos não iam ser contra ele. O Senhor ainda chega a dizer que um lutaria contra 100, para você ter noção que eles não perderiam nenhuma guerra, eles iam ter paz, eles iam ter segurança, eles iam ter tudo, provisão, eles iam ser muito bem cuidados. Mas o povo, que eu não julgo ele porque nós somos assim, a nossa geração então é mais mimada ainda do que aquele povo, escolhe fazer aquilo que eles desejavam, era o que eles faziam. Não a vontade ou o querer de Deus. E Deus já tinha falado que se eles não fossem obedientes, ele ia permitir que os inimigos fizessem o que quisessem com eles. Que eles iam passar por situações extremamente difíceis. E aquele povo ia ser sim, exilado, ia ser escravizado. E no decorrer da história a gente vê que Israel foi declinando, foi, sabe, fazendo escolher um rei, eles escolheram fazer a vontade dele, e foi cada vez,
só indo ladeira abaixo, até que chega nesse cenário, porque fazia o que queria, idolatria, idolatrar outros deuses, se prostituíram, até que eles foram exilados e chegam nesse lugar, ao qual o desejo deles é ser livres, ser libertos por Deus, que Deus vá até eles e tire eles da mão dos opressores. Só que a palavra que o Senhor manda para Jeremias é que o Senhor não ia livrar, o Senhor não ia tirar eles de lá. Mas o Senhor faz um convite para eles, que é um convite que faz para nós. Não ter a mente escravizada. O físico, eles estavam escravizados, eles estavam no lugar inserido que eles eram escravos, mas a mente deles não precisavam ser escravo. A mente deles não precisava. E o Senhor ainda vai dando instrução para eles casarem. Lê Jeremias o Jeremias 29. O Senhor fala assim, olha, eu não vou tirar vocês daí, vocês vão ficar aí, mas vivam aí. Trazendo também a palavra, viva da melhor forma que você conseguir viver dentro desse cenário. Sim, cenário difícil, cenário caótico. Casem, dá suas filhas em casamento, faz casa. Ele tá falando assim, crie raiz nesse lugar, porque vocês vão ficar aí 70 anos. 70 anos, gerações passam. Pessoas morrem, pessoas nascem. Pessoas nasceram dentro desse contexto exilado. Pessoas que não tinham culpa, mas que estavam carregando a culpa dos seus pais, dos seus antepassados de estar naquele exílio. Pessoas que vieram pequenas, não sabiam ainda fazer escolhas, mas pelas más escolhas dos seus pais estavam naquele lugar, estavam naquele cenário, estavam vivendo aquele cenário caótico que não era os planos de Deus, não era a vontade de Deus. E o Senhor ainda diz, se vocês forem bons, forem justos, nessa terra vai ter paz. Ele falou assim, ó, que seja paz, promove. Deixa eu ler o versículo para vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel, o 4. Para que todos que forem levados cativos, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, eles foram tudo para a Babilônia, constrói casas e habita nelas. Construir significa, vocês vão ficar aí, o tempo aí, constrói. Ah, eu não vou construir nada aqui porque eu vou sair daqui. Ei, constrói. Vamos lá. E habita nelas e plantai jardins e colhei o meu fruto. Que ele está dizendo assim, ó, planta, você vai ter que comer e beber e planta. Tomai vós as esposas e gerais filhos e filhas. Casais, né? Toma suas esposas e gera filhos e filhas. Não deixe de viver. E tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas para os maridos, para que possam dar à luz a filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Que está querendo dizer, não diminuais. Não acabe, não cesse em você não tendo filhos, vocês vão acabar, vocês vão diminuir. Não, continue crescendo. Eu quero que o povo continue crescendo, continue casas, tenha filhos, multipliquem. E buscai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar em cativeiro. E orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vos tentai, tereis paz. Presta atenção aqui. Ele está dizendo assim, olha, você está no lugar que você está sendo escravizado, está sendo exilado. Ore pela paz, ore pelos governantes, ora por aqueles que está te trazendo talvez tribulação. Ora para que tenha paz, porque se eles estiverem em paz, você terá paz. O que ele está querendo dizer? O governo, se o governo é injusto, não é? Ore pelo governo, porque o que acontecer no geral vai te afetar, seja bom ou seja ruim. Então, por que vamos ficar brigando por um governo ruim? Vamos orar para que tenha paz, para que tenha sabedoria, porque se o governo for justo, todos nós vamos escolher. Mas se for injusto, todos nós vamos escolher da injustiça. Então, ora, ao invés de a gente ficar perdendo tempo brigando pelos que estão nos oprimindo, por aquele governo que não está bom, ora por ele. Ora. Gera paz, porque se tiver paz, tiver tudo bem, você também vai estar bem. Isso vai te afetar. O governo vai afetar em você, então ora. Mas o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que às vezes a gente está em cenários, lugares caóticos, que fomos com as nossas próprias pernas, como aquela geração madura, né? Que errou, que pecou contra Deus,
que não seguiu os caminhos que Deus fez para eles e foram parar na Babilônia, porque o Senhor entregou eles na mão dos inimigos. Ou como os filhos pequenos, ou como os filhos que foram gerados dentro do cativeiro. Que você não tem culpa. Não foi sua escolha, não foi sua decisão, mas você já nasceu no cenário. Tem cenário, como eu falei, eu quero falar das duas partes, que você vai com suas próprias pernas. Talvez um casamento que todo mundo já alertou e você quis, você bateu o pé pela sua emoção. Talvez um trabalho que todo mundo falou, esse trabalho não vai ser bom, você talvez vai se perder nesse trabalho, você quis ir para esse trabalho. Talvez uma casa que você comprou, uma dívida que você entrou, que todo mundo te alertou, cara, isso é furada. Sabe aquele carro que você compra que depois você descobre que ele tá cheio de problemas? Então tem cenários que a gente se coloca. Tem cenários de opressão, de cativeiro mesmo, que a gente vai com as nossas próprias pernas, porque a gente desobedece ao Senhor. A gente desobedece a lei do Senhor. A gente desobedece os mandamentos dele, os princípios dele. Então nós caminhamos com a nossa própria perna para o exílio. Mas tem exílio que você já nasce dentro do contexto. Tem exílio que você não buscou. Vamos supor, você está passando por um momento de luto. É um exílio, é uma dor. Você está passando, talvez, uma injustiça. É um exílio. Você não se colocou nesse lugar, você não foi com as suas próprias pernas, mas te colocaram nesse exílio. O que eu quero te dizer hoje, seja como que você aconteceu de você estar, o que eu quero te dizer é que Deus quis dizer, quando ele falou, eu sei o pensamento que eu tenho para vocês, pensamento não de mal, mas de paz. Ele está falando assim, olha, quando ele fala constrói, ele está falando assim, reage. Não fique paralisado pelo trauma. Não fique traumatizado pelo que deu errado. Não fique traumatizado paralisado pela dor. Não se paralise. Avança. Abra a sua mente. Aqui a gente precisa trabalhar muito com a nossa mente. Aqui o cenário está de escravidão, mas a minha mente está liberta. Então, andar com a mente liberta é você olhar e falar, não, eu tenho que continuar, eu vou conseguir continuar. O que eu posso fazer para continuar? O que eu posso fazer para viver da melhor forma nesse lugar? O que eu posso reagir para não me entregar ao luto, para não me entregar à dor, para não me entregar à traição pelos psicólogos? Ela é tida como um luto para nós. A dor da traição é como um luto. Talvez você está passando. Você foi uma ótima esposa, um ótimo marido, mas a traição chegou. A traição veio, a traição te feriu. A traição te causou uma dor imensa. E não estou falando só a traição, porque às vezes a gente pensa que traição é só fornicação, adultério. Fornicação não, né? Adultério, né? Quando é traição. Não é só isso. Às vezes é traição de um amigo, traição de uma mãe com o filho que tem, infelizmente tem. Traição é como um luto e dói. Dói. E te joga num cenário de escravidão para a mente. Só que o Senhor, ele quer te libertar e ele fala, ei, eu sei os pensamentos que eu tenho de você. Meus pensamentos não é de mal, não é de dano, mas é de paz. É de vida. Ele quer te dar a vida, ele quer te dar, sabe, alegria, vontade de viver. Então aqui a gente está chamando para, acho que é a maior das explosões da metanoia. O cenário é de escravidão, mas você tem uma mente liberta, a tua mente não é cativa ao cenário que você está vivendo. Você consegue ver além, você consegue ir para além, você consegue modificar, você consegue superar. Para quem está passando pelo luto, eu lembro sempre do testemunho da Estela que ela sempre falava. Que ela fala, né? Que o Senhor fala para ela, Estela, no lugar da sua dor, troca pela minha presença. Então ela sempre falava, Senhor, no lugar dessa tristeza, no lugar da dor, troca pela tua presença. Não tem escolha melhor, porque a presença dele é a presença do Consolador que te consola. Talvez num primeiro impacto, primeiro momento, até mesmo de um diagnóstico ruim, que você é levada, primeiro momento que você é tirada do seu lugar, talvez de segurança, e é lançada no cativo, no lugar cativo, no cativeiro. Talvez a primeira coisa acabou para mim, eu desisti, mas aí o Senhor vem, não, reage, continua, constrói casa, constrói planta, dá seus filhos, tenha filho em casamento, né, dá em casamento, constrói, multiplica, vive, reage. Não é o fim.
O fim é só quando você fechar os seus olhos e não tiver mais o fôlego de vida. Aí é o fim. Fora isso, por mais que seja pesado, a dor não é o fim. O Senhor, Ele te consola. O Senhor te coloca de pé. O Senhor te faz ver que você consegue ali. Então, não, se tem uma coisa que você não pode deixar, ainda que você seja vítima, como eu falei, você pode ter ido parar no cativeiro que não foi por você. Alguém te levou para lá. Alguém que errou, que te jogou lá. Mas não vista a capa de vítima. Não vista a capa de pobre coitado. Porque essa capa te paralisa e te mata. Ela não deixa você avançar. Ela só deixa você ficar sentada lamentando. Mas se você entender, aconteceu, ok, eu não fui culpado, cada um planta e colhe. Você não precisa plantar da mesma maneira, mas eu vou continuar. Eu vou fazer de novo. Eu vou tentar de novo. E eu vou conseguir. Porque não somos nós, é o Senhor que faz. Então, o pensamento que Ele tem para nós é de... vou ler de novo, Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz, não de tribulação, é de paz. E não de mal, Ele não quer te causar mal. A correção não é para te matar. A correção é para nos dar vida. Para vos dar o fim que esperais. Aí agora eu vou te ler o 12. Porque quando você tá assim, eu tô me sentindo exilada. Eu não tô com força. Aí deixa eu te falar aqui. Então me invocarei e orareis a mim, e vos escutarei, e vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando vós procurardes de mim com todo o vosso coração. Sabe, tinha uma prática visível do povo de Israel de mostrar luto, de mostrar tristeza, que era eles raspavam a cabeça e rasgavam as suas vestes. Como que nós fazemos isso diante do Senhor quando a gente rasga o nosso coração? Fala assim, eu não tô aguentando, não sei porque eu tô nesse exílio, eu não tô aguentando essa pressão, me tira. Aí talvez ele venha e fala assim, olha, eu vou te fortalecer, eu vou te dar ânimo, eu vou te fazer ver de uma outra forma, eu vou te dar paz, eu vou te dar alegria, mas eu não vou tirar você desse cenário. Porque tem um tempo determinado e ainda não está no tempo de você sair. Porque você tem muito que aprender e amadurecer dentro desse cenário. Porque quando é o fim do cenário, quando é o fim, ele quer te libertar do local, ele faz. Quando ele quer te curar, ele faz. Mas quando tem um tempo de maturação nesse cenário, ele não vai tirar. Mas ele vai te fortalecer, ele vai te encorajar, ele vai te guiar. E ele vai te fazer enxergar e ver muito além. Aí você vai crescer. Porque talvez no momento do cenário você se sente oprimida e acabou. Não, ele vai te fazer ser forte, corajosa e vencer todos os desafios que vêm. Porque está na Babilônia como escravo, claro que vem muitos desafios. Mas ele te faz vencer todos eles. Então que hoje a sua mente realmente seja liberta. Liberta de toda a escravidão que te faz somente olhar o cenário e achar que é o fim. Mas que hoje você seja liberto para entender que a sua mente é livre e que você pode crescer e multiplicar dentro do cenário caótico que talvez você esteja vivendo. Que você vai ser mais forte, mais corajosa, você vai amadurecer, vai passar pelo momento de maturação e vai expandir a sua mente. Então, que hoje você seja encontrada por essa palavra, que ela penetre, até fazendo divisão de juntas e medulas, aquela palavra que entra, que rasga e que te faz uma diferença na sua vida. Que seja essa palavra que faz a mudança, que gera a mudança na sua mente. Seja liberta e vive com a mente liberta, mesmo que o cenário seja um cativeiro. Fica com Deus. Tenha um dia abençoado. Leia, releia essa palavra que está em Jeremias e também busque essa palavra na sua vida. Ouça essa aqui de novo, essa mensagem, mas pratique isso. Pratique viver uma vida de liberta, uma mente liberta, mesmo quando o cenário
seja de escravidão. Fica com Deus.